Olá, seja muito bem-vindo! Hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais intrigantes e, por vezes, mal interpretados da Bíblia, o capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. Davi ordena um censo e, como consequência, uma praga terrível atinge Israel. A grande pergunta que fica é: se o erro foi do rei, por que o povo inteiro foi castigado? E mais, não foi o próprio povo que pediu por um rei? Vamos desvendar essa história juntos. Primeiro, precisamos voltar um pouco no tempo. Lá em 1 Samuel, capítulo 8, vemos que o pedido de Israel por um rei não foi uma simples questão administrativa. Foi uma rejeição direta ao governo de Deus. O Senhor diz a Samuel: "Não te rejeitaram a ti, mas a mim me rejeitaram, para que eu não reine sobre eles." O povo queria ser como as outras nações. Eles trocaram a dependência espiritual por uma aparente segurança política. Trocaram a fé em Deus pelo controle humano. Então, quando o povo pediu um rei, eles aceitaram o pacote completo. Um líder humano, com falhas humanas e, claro, as consequências dessas falhas. Agora, vamos ao erro de Davi. O texto diz que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Mas o que havia de tão errado nisso? Um censo, naquela época, não era apenas uma contagem populacional. Era uma declaração de confiança. Davi queria saber quantos soldados ele tinha, qual era a sua força militar, o quão seguro seu reino estava. Ele estava colocando sua confiança nos números, na força humana, no poder político e não mais na proteção divina que o havia sustentado até ali. Esse tipo de pensamento não surgiu do nada em Davi. Ele refletia a mentalidade de uma nação que desde o início pediu um rei para se sentir segura, em vez de confiar em Deus. Dentro da estrutura bíblica, o rei não é apenas um líder político. Ele é o representante espiritual de toda a nação. Ele não age sozinho. Quando o rei se exalta em orgulho, o povo sofre as consequências. Quando o rei se humilha, o povo é restaurado. O erro de Davi foi pessoal, mas o impacto foi coletivo, porque sua posição era pactual. Ele representava toda a aliança de Israel com Deus. O pecado do líder contaminava todo o corpo da nação. Mas mesmo no meio do juízo, a história revela a profunda misericórdia de Deus. O Senhor oferece a Davi 3 opções de castigo: 3 anos de fome, 3 meses de derrota para os inimigos ou 3 dias de peste. A escolha de Davi é reveladora. Caiamos, pois, nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Davi sabia que era melhor estar sujeito ao juízo de Deus do que à crueldade dos homens. E Deus, em sua misericórdia, limita a destruição. Ele ordena ao anjo da morte que pare, ele aceita o arrependimento sincero do rei. O castigo não era para destruir, mas para corrigir e purificar o coração da nação. E o final da história é simplesmente poderoso. O anjo para exatamente na ira de Ornã, o Jebuseu. É ali naquele exato lugar de juízo e morte que Davi constrói um altar, oferece sacrifícios e o fogo do céu consome a oferta, mostrando que Deus aceitou o arrependimento. E não para por aí. Esse lugar, a eira de Ornã, se tornaria o local exato onde Salomão construiria o Templo de Jerusalém, o centro da adoração e o símbolo da presença de Deus. O lugar do juízo se tornou o lugar da redenção. Onde o pecado abundou, a graça de Deus se manifestou de forma ainda maior. Então, respondendo à nossa pergunta inicial, o castigo caiu sobre o povo porque eles escolheram ser governados por homens. O rei refletiu a mentalidade da nação e Deus tratou a nação como um corpo unido. Mas a lição maior é que Deus não deseja a destruição, mas a restauração. Quando confiamos em estruturas humanas, colhemos as limitações humanas. Mas quando voltamos nosso coração para Deus, mesmo em meio aos nossos erros, encontramos uma misericórdia que transforma juízo em salvação. Obrigado por assistir. Se essa reflexão te ajudou, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para mais estudos como este. Que a paz do Senhor esteja com você.